Você já pensou em suicídio? Bom, acredito que eu comecei com uma pergunta um pouco pesada demais. Vamos trocar por enquanto. Você já pensou em cuidar das pessoas através do que você sabe fazer de melhor? Eu, desde sempre, soube que o meu propósito de vida era cuidar de pessoas. Minha principal linguagem do amor é o serviço. Eu demonstro carinho e afeto através de ações, como, por exemplo, comprar flores para minha mãe todas as semanas, ao invés de dizer que eu te amo para ela. Ou fazer um doce para o meu pai, para que ele saiba o quanto ele é importante para mim. E como toda adolescente, entre os meus 17 e 18 anos, eu tive que escolher o que fazer para o resto da minha vida. E, bom, minhas opções não eram muitas dentro desse conceito de cuidar de pessoas. Medicina não era uma opção para mim, porque provavelmente eu desmaiaria antes de atender o paciente ensanguentado. Enfermagem, muito menos, porque a minha memória é péssima, então eu provavelmente trocaria os remédios dos pacientes e alguém não sairia bem dessa história. E de todas as áreas que envolviam cuidar de pessoas, dessas áreas que a gente mais normais, assim, que envolviam cuidar de pessoas, a área que mais me interessou na época foi a da psicologia. Para mim parecia ser muito interessante poder cuidar das pessoas através da fala e do ouvir. Mas ainda assim não era o suficiente para mim. Na época também, para me ajudar um pouco, eu passava por um pequeno dilema familiar, onde, só para que vocês saibam, na cidade onde eu moro, somos só eu, meu pai e minha mãe. Então, nós somos uma família extremamente unida e a gente faz praticamente tudo juntos. E o meu pai sempre foi a pessoa que mais me incentivou dentro da área da criatividade, do design, da arte, desde pequena, me levando nos museus e galerias e workshops, sempre me incentivando a esse meu lado criativo. E como vocês podem imaginar, ele fez faculdade de design e, bom, vocês podem estar pensando que hoje eu faço design porque a fruta nunca é muito longe do pé, mas a realidade não foi muito bem assim que aconteceu as coisas. Na época eu era um pouquinho rebelde, então eu nunca que daria o gostinho para o meu pai de continuar o sonho dele dentro do design. E para me ajudar também, meu avô, ele foi projetista e ele também mexia com essa área de criar coisas. Mas a realidade é que eu me recusava a fazer design e também o design que meu pai me apresentava, que era muito diferente do que eu conheço hoje. Mas o que aconteceu foi que eu não passei na faculdade de primeira, tive que tirar um pequeno aninho sabático ali para eu ter que estudar tudo de novo e tentar mais uma vez. E foi nesse meio tempo em que muitas coisas aconteceram e eu comecei a ter novas dúvidas sobre o que fazer para o resto da minha vida. Aquele caminho, será que era o certo? Será que era o que me faria feliz e eu faria com amor? E foi, e foi nesse momento que eu tive que me fazer a mesma pergunta que eu fiz para vocês no começo. Não se eu já tinha pensado em suicídio, mas sim como que eu poderia cuidar das pessoas com o que eu sei fazer de melhor. Eu, desde sempre, fui uma criança muito curiosa, sempre gostei de criar coisas, de experimentar coisas novas. E o design que me foi apresentado na época era um design muito sobre coisas legais e bonitas, e muito mais sobre estética do que exatamente cuidar de pessoas. Mas tudo bem, né? Também tem esse lado. Mas foi em um workshop que meu pai insistiu muito para que eu fosse, em que eu ouvi uma palestra sobre o que significava design e o que eu podia fazer com ele. Um design muito diferente do que eu conhecia, um design que envolvia transformar a vida das pessoas e também poder dar significado e propósito às coisas. Um design que, para mim, hoje, é sobre ser político, ser social, ser transformador, ser inclusivo. O design traz à tona temas que muitas vezes a gente nem imagina que exista e muitas vezes revela problemas que a gente ignora. Um design que desperta muito mais do que desejo em nós, desperta a empatia e desperta a ânsia por um mundo melhor. Hoje eu escolhi um caminho diferente do convencional
para cuidar das pessoas. Assim eu descobri como eu poderia servir e ajudar elas. Muitas vezes eu brinco hoje em dia e falo que eu escolhi design porque é o que eu sei fazer. Mas não é bem assim que as coisas funcionam. A realidade é que o design ele me transborda e me incentiva sempre a melhorar e me desafia também e me faz enxergar o mundo de uma forma totalmente diferente a cada nova empreitada que eu entro pelo design. E o que mais me encanta e mais me deixa apaixonada cada vez mais é essa licença poética que a gente tem de poder pesquisar em diversas áreas do conhecimento e assim poder conectar e a partir disso inovar e criar coisas novas dentro da minha área e da área de outras pessoas. Hoje eu posso pesquisar na área da psicologia, posso pesquisar na área da medicina, da engenharia, da biologia, da sociologia, porque o design ele é extremamente multidisciplinar, mas não só o design, a sua profissão também pode ser extremamente multidisciplinar. E hoje eu cuido das pessoas, ajudo as pessoas assim. E a pergunta que eu fiz para vocês no começo, se vocês já pensaram em suicídio, não deveria ser um tabu ou ser desconfortável para vocês. Nós vivemos em uma sociedade cada vez mais complicada e difícil, que coloca a gente sobre grandes expectativas e pressão, que são pessoas do nosso lado que muitas vezes, sem pensar, colocam essas expectativas na gente, ou a própria sociedade. Mas o que a gente mais precisa em momentos assim, em momentos limites, é de um ouvido amigo, para que a gente saiba que nós não estamos sozinhos. E muitas vezes isso pode significar entre a vida e a morte para algumas pessoas. Porque são momentos assim de desilusão, em que nós simplesmente cedemos. O suicídio ele é considerado pelo Ministério da Saúde como um problema de saúde pública, tirando a vida de uma pessoa por hora no Brasil, no mesmo período onde outras 3 tentaram se matar. E trata-se de um problema que, na maioria das vezes, poderia ter sido evitado. O projeto Fala, ele é um mobiliário urbano de prevenção ao suicídio que tem como objetivo aproximar e incentivar o diálogo e o compartilhamento entre as pessoas. Ele também potencializa a produção dos hormônios da felicidade. E um deles é a ocitocina, que com certeza é minha favorita. Ela é o hormônio do amor e do carinho. É através dela que a gente consegue criar e manter os nossos laços. E a gente pode liberar ela de forma simples, como dar um abraço em alguém, um beijo, um presente, ser generoso. E também temos a endorfina, que é a grande responsável pela minimização de dor e estresse no nosso corpo. E a gente pode liberar ela dançando, cantando, socializando com outras pessoas. Temos também a serotonina, que é a substância responsável pela nossa sensação de prazer e bem-estar. E a falta dela no nosso corpo pode levar a gente à depressão. Também a gente pode liberar ela de forma simples, como praticar um esporte, conversar com um amigo, lembrar de momentos bons. E, por último, e não menos importante, a dopamina, que é a responsável pela nossa motivação e confiança. A gente pode liberar ela definindo pequenas metas no nosso dia ou na nossa semana, e também comendo chocolate, mas principalmente comemorando as nossas pequenas metas batidas. Porque são nessas pequenas conquistas, essas pequenas coisas do nosso dia a dia, em que a gente encontra o nosso caminho de volta. O projeto ele aborda o assunto suicídio de uma forma leve e abstrata. Sendo assim, ele traz o assunto de forma que faz com que as pessoas se sintam cada vez mais seguras. E também, ao contrário do que muitos pensam, falar e discutir sobre o tema é o caminho mais eficaz para a prevenção. Assim, as pessoas podem se sentir cada vez mais acolhidas e também protegidas e não rejeitadas como se isso fosse algo ruim.
Porque são em momentos assim que nós mais precisamos de alguém do nosso lado para que a gente saiba que nós não estamos sozinhos. O Fala, ele convida as pessoas a se aproximarem, ele chama a atenção de quem passa, sendo assim, deixando as pessoas escolherem o que elas querem fazer e também dando liberdade e convidando eles a interagirem da forma que eles acharem certo ou como se sentirem confortáveis. A forma dele é como a linha gravada de uma fala, e ele é todo retorcido, ele é feito de metal, e por toda a sua estrutura são gravadas frases e perguntas que incentivam as pessoas a terem ações que potencializam a produção dos hormônios da felicidade. O Fala, ele serve para ser um ponto de encontro, o refrigério no dia de alguém, de um dia agitado e estressante, dando a possibilidade de todos poderem compartilhar e dialogar e abstrair um pouco do que tem atormentado cada um. E para mim o design é sobre isso, como nós podemos transformar a nossa sociedade em uma sociedade cada vez mais humana e empática. Hoje, eu cuido das pessoas com o que eu sei fazer de melhor. No meu caso, com o design. Mas e você? O que você já faz de melhor que pode trazer impacto positivo para a vida do seu próximo? Muito obrigada.